Bom dia, amados irmãos, a paz, estamos ao vivo para mais um estudo bíblico. E nesse estudo, irmãos, nós vamos começar o primeiro livro de Reis, mas antes da gente dar início e fazer a nossa introdução, aquele recadinho de sempre. Se o irmão gostou do estudo, deixa o seu like, se o irmão não gostou, deixa o seu dislike. Mas se você deixar o dislike, eu acredito que você está no canal errado, porque aqui é o estudo da palavra do Altíssimo, tá ok? Então você se encontra num lugar que não é seu. Mas se você deixar o seu dislike, de toda forma ajuda aí o YouTube no reconhecimento do canal, isso ajuda, né, na divulgação de toda forma. Se inscreva se não for inscrito, ative o sininho da notificação, voltamos com os estudos semanais, firmes e fortes, tá ok? Obrigado, filhinha. Maravilha, obrigado pelo feedback. E compartilhe o estudo, é o principal que eu peço sempre, para o irmão compartilhar o estudo, ajudar a divulgar a palavra do Pai, tá ok? Então, vamos à nossa introdução do primeiro livro de Reis. O primeiro e o segundo livro de Reis, que na Vulgata correspondem ao terceiro e quarto, formavam a princípio um só livro, que só mais tarde foi dividido em dois, de acordo com a divisão introduzida nas versões. A obra divide-se em três partes. E na primeira, conta-nos a história de Salomão, que reinou 40 anos sobre as 12 tribos, né? Isso a gente encontra em 1 de Reis, capítulo 1, versículo 11. A segunda parte compreende a história paralela dos dois reinos, né? Em que se dividiu Israel, depois da morte de Salomão. Isso está em 1 de Reis 12, 22 e 2 de Reis 17. E a terceira parte narra, né, a história de Judá a partir da queda e do cativeiro de Samaria. Então a gente vai ver tudo isso nesse primeiro e segundo livro de Reis, tá ok? Então diz assim, capítulo 1, versículo 1 do primeiro livro de Reis. Ora, o rei Davi era velho e debilitado, atingido pelos anos, mas, né, e os anos o cobriam com panos, mas ele não retinha o calor. Ele já estava avançado nos seus dias. Portanto, os seus servos lhe disseram que seja procurado para o meu senhor, o rei, uma jovem virgem, e que ela se ponha de pé diante do rei e deixe que ela deite sobre o seu peito e o acalente, para que o senhor, o rei, possa reter o calor. E assim eles procuraram uma donzela formosa em todos os termos de Israel. E encontraram Abisag, uma sunamita, e a trouxeram ao rei. E a donzela era muito formosa e acalentou o rei e ministrou a ele. Porém, o rei não a conheceu. Então a gente sabe que esse eufemismo aqui de conhecer ou não conheceu não teve relações carnais, tá ok? Então era realmente aqui somente para tentar aquecê-lo. E então Adonias, o filho de Hagite, exaltou-se dizendo: Eu serei rei, e preparou para si carruagens e cavaleiros e 50 homens para correr diante de si. E o seu pai não lhe havia desagradado em momento algum ao dizer: Por que fizeste assim? E ele também era um homem formoso, e a sua mãe o deu à luz depois de Absalão. E ele consultou Joabe, o filho de Zeruia, e Abiatar, o sacerdote. E eles, seguindo Adonias, ajudaram-no. Porém, Zadok, o sacerdote, e Benaia, o filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei, e os valentes que pertenciam a Davi, não estavam com Adonias. E Adonias matou ovelhas e bois e gado gordo junto à pedra de Zoelete, que fica junto a En-Rogel. E chamou a todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém o profeta, Natã e Benaia, e os valentes e Salomão, seu irmão,
ele não chamou. Pelo que Natã falou a Batseba, a mãe de Salomão, dizendo: Não ouviste que Adonias, o filho de Ragite, reina, e Davi, o nosso senhor, não o sabe? Agora, portanto, vem, rogo-te, e deixa-me dar-te um conselho para que possas salvar a tua própria vida e a vida do teu filho Salomão. Vai, achega-te ao rei Davi e dize-lhe: Não juraste, meu senhor, ao rei, dizendo: Certamente Salomão, o teu filho, reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Por que então Adonias reina? E eis que ali, enquanto tu ainda falaras com o rei, eu também virei depois de ti e confirmarei as tuas palavras. E Batseba foi até o rei na câmara, e o rei era muito velho. E Absag, a sunamita, ministrava ao rei. E Batseba se curvou e prestou reverência ao rei. E o rei disse: O que tu queres? E ela lhe disse: Meu senhor, tu juraste a tua criada pelo Senhor teu Deus, dizendo: Certamente Salomão, o teu filho, reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. E agora eis que Adonias reina, e tu, ó rei, meu senhor, não o sabes. E ele matou bois e gado gordo e ovelhas em abundância, e chamou todos os filhos do rei, e Abiatar, o sacerdote, e Joabe, o capitão do exército. Mas Salomão, o teu servo, ele não chamou. E tu, meu senhor, ó rei, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que tu digas quem se assentará no trono do rei, meu senhor, depois dele. De outro modo, sucederá, quando o rei, meu senhor, dormir com os seus pais, que eu e o meu filho Salomão seremos considerados transgressores. E eis que, enquanto ele ainda falava com o rei, Natã, o profeta, também entrou. E contaram ao rei, dizendo: Eis aqui Natã, o profeta. E quando ele entrou diante do rei, se curvou diante do rei com a face ao chão. E Natã disse: Ó rei, meu senhor, tu disseste: Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Porquanto ele desceu neste dia e matou bois e gado gordo e ovelhas em abundância, e chamou todos os filhos dos reis e os capitães dos exércitos e Abiatar, o sacerdote, e eis que eles comem e bebem diante dele, e dizem: Deus salve o rei Adonias. Contudo, eu e o teu servo Isadoc, o sacerdote, e Benaia, o filho de Joiada, e o teu servo Salomão, ele não chamou. E foi feito isto pelo meu senhor, o rei, e tu não mostrastes para o teu servo quem deveria se assentar no trono do meu senhor, o rei, depois dele? E então o rei Davi respondeu e disse: Chamai-me Batseba. E ela entrou na presença do rei e se pôs de pé diante do rei. E o rei jurou e disse: Como vive o Senhor, que tem remido a minha alma de toda angústia, tal como jurei a ti pelo Senhor Deus, dizendo, Deus de Israel, dizendo: Certamente Salomão, teu filho, reinará depois de mim e se assentará no meu trono em meu lugar. Assim desejo fazer neste dia. E então Batseba curvou-se com a sua face para o chão e prestou reverência ao rei e disse: Que o meu senhor, o rei Davi, viva para sempre. E o rei Davi disse: Chamai-me Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, o filho de Joiada. E eles vieram diante do rei. E o rei também disse a eles: Tomai convosco os servos do vosso senhor, e fazei com que Salomão, o meu filho, monte sobre a minha própria mula, e fazei-o descer até Gion. Então aqui a gente vê, irmãos, vamos fazer uma pausa. A gente vê um nome de um local, né? Gion. E eu vou fazer aqui uns adendos a respeito deste local. Então aqui ele está falando de Gion, né? Que é para descer até Gion. Gion é um local, tá, irmãos? Mas a gente lembra de uma passagem, né, de Gênesis que mostra que Gion é também um dos rios, né, que saem ali, que partem do Éden.
Então, esse rio Gion, que parte do Éden, a gente poderia considerar talvez que fosse, passasse por esse local, Gion, também. Então, a gente vai ver esse detalhe, tá? Em Gênesis. Mas antes a gente vai dar uma olhada nessa questão dos rios do Éden, tá? Ok? Acompanhe comigo. Eu estou aqui com um dicionário bíblico Unger. E o que diz a respeito desse Gion? E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Perdão. O primeiro chama-se Pison. O segundo rio chama-se Gion. O terceiro, Gion com M, tá, irmãos? É o mesmo que está na passagem da Bíblia. O terceiro é o Tigre, né? E o quarto é o Eufrates. E aqui fala, presume-se que Pison e Gion fossem antigos leitos de rios ou canais, referidos como os rios na Babilônia, conectando ao Tigre e ao Eufrates, tá ok? Era um antigo nome utilizado, né? Desse rio. Agora a gente vai ver a passagem, né, de Gênesis que mostra. É Gênesis 2:10. Então, vamos pegar aí a Bíblia, né? Vamos lá em Gênesis 2:10. Diz assim, irmãos. E um rio nascia do Éden e ia regar o jardim, dividindo-se a seguir em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, o rio que rodeia toda a região de Evilat, onde se encontra ouro, ou ouro, né? Ouro puro, sem misturas, e também se encontra lá obdélio e ônix. O nome do segundo rio é Gion, o qual rodeia toda a terra de Cush, ou aqui está Cus. E o nome do terceiro era Tigre, e o outro era Eufrates. Então, Gion, meus irmãos, nada mais é do que um rio que circundava a terra de Cush. Olha só que interessante. E aqui fala, Salomão pede, né? Fazei-o descer até Gion, até essa região. A gente não pode especular, mas a gente pode, né, se perguntar, será talvez essa Gion que Salomão citou, o local aonde afluía esse rio Gion do Éden, né? Fica sempre a pergunta, né? A gente não vai saber disso, né? A Bíblia não menciona com 100% de exatidão, mas eu achei algo interessante que quis compartilhar com os irmãos. Continuando, versículo 34. E que Zadok, o sacerdote, Natão, profeta, unja-o ali rei sobre Israel. E tocareis a trombeta e dizei, Deus salve ao rei Salomão. E então vós subireis depois dele, para que ele possa vir e se assentar sobre o meu trono, porque ele será rei em meu lugar. E eu o tenho indicado para ser o soberano sobre Israel e sobre Judá. E Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse, Amém, assim seja. Assim o diga também o Senhor Deus do rei, meu senhor. Como o Senhor tem estado com o meu senhor, o rei, assim também esteja com Salomão, quer dizer, com o Altíssimo, né? Eles trocam todas as palavras, confundem muito o texto. Então, quando fala Senhor aqui maiúsculo, é o Todo-Poderoso, tá, irmãos? E o trouxeram, né? Fizeram com Salomão, montasse sobre a mula do rei Davi e o trouxeram para Gion. Zadok, o sacerdote, retirou um chifre de azeite do tabernáculo e ungiu Salomão. E eles assopraram a trombeta e todo o povo disse, o Altíssimo salve o rei Salomão. E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava flautas e se regozijava com grande alegria, de forma que a terra se fendeu com o som delas. Olha só, a terra se fendeu. Olha quão forte foi esse clamor, meus irmãos. E Adonias e todos os convidados que estavam com ele ouviram isto, quando o haviam terminado de comer.
E quando Joabe ouviu o som da trombeta, ele disse: Por que este barulho e tumulto na cidade? E enquanto ele falava ainda, eis que chegou Jonatas, o filho de Abiatar, o sacerdote, e Adonias disse a ele: Entra, porquanto és um homem valente e trazes boas novas. E Jonatas respondeu e disse a Adonias: Verdadeiramente o nosso senhor, o rei Davi, fez de Salomão rei. E o rei enviou com ele Zadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, o filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e eles fizeram com que ele montasse na mula do rei. E Zadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, ungiram-no rei em Giom. E eles subiram de lá, exultantes, de modo que a cidade ressoou novamente. E este é o barulho que vós ouvistes, e Salomão também se assenta no trono do reino. E além disso, os servos do rei vieram bendizer o nosso senhor o rei, Davi, dizendo: Deus faça o nome de Salomão melhor do que o teu nome, e faça o seu trono maior do que o teu trono. E o rei curvou-se sobre a cama. E também assim disse o rei: Bendito seja o Adonai de Israel, o qual concedeu um para se assentar no meu trono neste dia, e que os meus olhos o vissem. E todos os convidados que estavam com Adonias tiveram medo, e se levantaram e se foram, cada qual pelo seu caminho. E Adonias temeu por causa de Salomão, e se levantou e se foi, e se agarrou aos chifres do altar. E contaram a Salomão, dizendo: Eis que Adonias teme o rei Salomão, porque eis que agarrou aos chifres do altar, dizendo: Que o rei Salomão jure a mim hoje, que não matará o seu servo pela espada. E Salomão disse: Se ele se apresentar como um homem digno, nenhum cabelo da sua cabeça cairá por terra. Porém, se nele for encontrada iniquidade, ele morrerá. E assim o rei Salomão mandou, e o fizeram descer do altar, e ele veio e se curvou diante do rei Salomão. E Salomão lhe disse: Vai para a tua casa. No capítulo 2, irmãos, diz assim: Ora, aproximavam-se os dias da morte de Davi, e ele encarregou a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra, sê tu forte, portanto, e mostra-te um homem. E guarda o encargo do Senhor teu Deus para caminhar nos seus caminhos, para guardar os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que possas prosperar em tudo o que fazes, e para onde quer que te voltes. Então aqui ele deixa uma dica muito simples. Se o irmão hoje quer prosperar em tudo, e eu não estou falando da questão financeira, porque para o Altíssimo nada importa de valores monetários. Mas se você quer ser bem-sucedido hoje na sua vida, ter saúde, ter paz de espírito, ter uma boa família, ter filhos honrados, né, e que caminham certo, é muito simples. Guarda os estatutos e os mandamentos e os juízos do Todo-Poderoso, ok? E não somente a Torá, meus irmãos. Não vamos negar o Novo Testamento, né, a Nova Aliança. É toda a Bíblia, todo o estatuto que contém mandamento, juízo, conselho, a gente tem que escutar e praticar. Não é fácil, estamos na caminhada. Assim, prosperarás em tudo o que fazes e para onde quer que voltes. Para que o Senhor possa continuar a sua palavra que falou ao teu respeito, dizendo: Se os teus filhos atentarem ao seu caminho para caminharem diante de mim em verdade, com todo o seu coração e com toda a sua alma, não te faltará, disse ele, um homem no trono de Israel. E, além disso, tu sabes também o que Joabe, o filho de Zeruia, fez a mim, e o que ele fez aos dois capitães do exército de Israel, a Abner, o filho de Ner, e a Amassa, o filho de Jeter, a quem ele matou e derramou o sangue
da guerra em paz. E colocou o sangue da guerra sobre o seu cinto, que estava junto aos seus lombos, e nos seus calçados, que estavam nos seus pés. Faz, portanto, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs descanse ao sepulcro em paz, ou desça, né, ao sepulcro em paz. Porém, demonstra bondade para com os filhos de Barzilai, o gileadita, e deixa-os estar entre aqueles que comem a tua mesa. Pois assim eles vieram a mim quando eu fugia por causa de Absalão, o teu irmão. E eis que tu tens contigo Simei, o filho de Gera, o benjamita de Baurim, o qual me amaldiçoou com a maldição dolorosa no dia em que fui a Maanaim. Mas desceu para se encontrar comigo junto ao Jordão, e eu jurei-lhe pelo Senhor, dizendo: não te levarei à morte pela espada. Agora, portanto, não o tenhas por inocente, pois tu és um homem sábio e sabe o que deves fazer com ele. Aqui a gente vê que um juramento feito ao Todo-Poderoso é algo muito poderoso, meus irmãos, e tem de ser cumprido. Por mais que seja difícil e doloroso, temos que cumprir, ok? Porém, que as suas cãs desçam ao sepulcro com sangue. Assim Davi dormiu com os seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E os dias em que Davi reinou sobre Israel foram 40 anos. 7 anos reinou ele em Hebrom e 33 anos reinou em Jerusalém. Depois assentou-se Salomão no trono de Davi, o seu pai, e o seu reino foi estabelecido magnificamente. E Adonias, o filho de Hagite, veio até Batseba, a mãe de Salomão, e ela disse: vens tu pacificamente? E ele disse pacificamente. E disse ele também: tenho algo a te dizer. E ela disse: prossegue. E ele disse: tu sabes que o reino era meu, e que todo Israel virou a face para mim, para que eu reinasse. Todavia, o reino sofreu reviravolta e tornou-se do meu irmão, pois era dele da parte do Senhor. E agora faço uma petição a ti, não me negues. E ela lhe disse: prossegue. E ele disse: dizei ao rei Salomão, pois ele não te dirá um não, para que ele me dê Abissag, a sunamita, como esposa. E Batseba disse: bem, falarei por ti ao rei. Batseba, portanto, foi até o rei Salomão para falar com ele em favor de Adonias. E o rei se levantou para se encontrar com ela, e se curvou diante dela e se assentou no seu trono. E fez com que um assento fosse preparado para a mãe do rei, e ela se assentou à sua direita. E então ele disse: desejo de ti uma pequena petição, rogo-te, não me digas o não. E o rei lhe disse: peça, mãe. Peça-me, minha mãe, pois não te direi o não. E ela disse: que Abissag, a sunamita, seja dada a Adonias, o teu irmão, como esposa. E o rei Salomão respondeu e disse à sua mãe: e por que pedes tu, Abissag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, pois é meu irmão mais velho. Sim, para ele e para o sacerdote Abiatar, e para Joabe, filho de Zeruia. Então o rei Salomão jurou pelo Senhor, dizendo: assim Deus me faça a mais ainda. Não falou Adonias esta palavra contra a sua própria vida. Agora, portanto, como vive o Senhor, o qual me estabeleceu e me pôs sobre o trono de Davi, o meu pai, e que tem feito para mim uma casa, segundo prometeu, Adonias será levado à morte neste dia. E o rei Salomão enviou pela mão de Benaia, filho de Joiada, a qual arremeteu contra ele, de forma que ele morreu. E para Abiatar o sacerdote, disse o rei: vai-te para Anatote, para os teus próprios campos, pois tu és digno de morte. Mas desta vez não te levarei à morte, porque tu carregas a arca do Senhor adiante de Davi, o meu pai. E portanto tu tens sido aflito em tudo o que o meu pai foi afligido.
E assim Salomão expulsou Abiatar do sacerdócio do Senhor, para que ele pudesse cumprir a palavra do Eterno, ao qual ele falou a respeito da casa de Eli em Siló. E então chegaram novas a Joabe, porque Joabe havia se desviado após Adonias, embora não tivesse se desviado após Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor, e se agarrou aos chifres do altar. E contaram ao rei que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que ele está junto ao altar. E então Salomão enviou Benaia, o filho de Joiada, dizendo: vai e cai sobre ele. E Benaia veio até o tabernáculo do Senhor e diz-lhes: assim diz o rei, sai. E ele disse: não, mas morrerei aqui. E Benaia trouxe novamente a palavra do rei, ao rei, dizendo: assim disse Joabe, e assim me respondeu. E ele disse-lhe o rei, faz como ele disse, e cai sobre ele e sepulta-o, para que tu possas remover o sangue inocente que Joabe derramou de mim e da casa do meu pai. E o Senhor devolverá o seu sangue sobre a sua própria cabeça, que caiu sobre dois homens mais justos e melhores do que ele, e os matou com a espada, sem o conhecimento do meu pai, o rei Davi. A saber, Abner, o filho de Ner, capitão do exército de Israel, e Amassa, o filho de Jeter, capitão do exército de Judá. O sangue deles, portanto, retornará sobre a cabeça de Joabe, e sobre a cabeça da sua semente para sempre. Mas sobre Davi, e sobre sua semente, e sobre a sua casa, e sobre o seu trono, haverá paz do Senhor para sempre. E assim subiu Benaia, o filho de Joiada, e arremeteu contra ele, e o matou, e foi sepultado na sua própria casa, no deserto. E o rei colocou Benaia, o filho de Joiada, em seu lugar, sobre o exército, e Zadok, o sacerdote, o rei colocou no lugar de Abiatar. E o rei mandou chamar a Simei, e disse-lhe: edifica para ti uma casa em Jerusalém, e habita ali, e dali não vás para nenhum outro lugar. Porque sucederá que no dia em que caíres e atravessares o ribeiro de Cedron, saberás com certeza que seguramente morrerás. O teu sangue estará sobre a tua própria cabeça. E Simei disse ao rei: o dizer é bom, como o meu senhor, o rei. Disse assim, e assim fará o seu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. E sucedeu ao fim de 3 anos, que 2 dos servos de Simei fugiram para Aques, filho de Maaca, rei de Gate, e contaram a Simei, dizendo: eis que os teus servos estão em Gate. E Simei se levantou e selou a sua mula, e foi até Gate com Aques, para procurar os seus servos. E Simei foi e trouxe os seus servos de Gate. E contaram a Salomão que Simei tinha ido a Jerusalém, de Jerusalém a Gate, e estava de volta. E o rei mandou chamar a Simei e lhe disse: não te fiz jurar pelo Senhor e protestei contigo, dizendo: sabe por certo que no dia em que tu saíres e caminhares para qualquer lugar, que seguramente morrerás? E tu me disseste: a palavra que ouvi é boa? Por que então não guardaste o juramento do Senhor e o mandamento com o qual te ordenei? Além disso, o rei disse a Simei: tu conheces toda a iniquidade com a qual o teu coração está familiarizado, que tu fizeste a Davi, o meu pai, portanto, o Senhor devolverá a tua iniquidade sobre a tua própria cabeça. E o rei Salomão será bendito, e o trono de Davi será estabelecido diante do Senhor para sempre. E assim o rei ordenou Benaia, o filho de Joiada, o qual saiu e arremeteu contra ele, de modo que morreu. E o reino foi estabelecido na mão de Salomão. Capítulo 3 diz assim: e Salomão entrou em afinidade com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó, e a trouxe para dentro da cidade de Davi, até que ele terminasse de construir a sua própria casa.
e a casa do Senhor e a muralha de Jerusalém ao redor. Somente o povo sacrificava nos lugares altos, porque até aqueles dias não havia casa construída para o nome do Senhor. E Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de seu pai Davi, e somente ele sacrificava e queimava incenso nos lugares altos. Olha só que interessante. E o rei seguiu até Gibeão para ali sacrificar, porque aquele era o grande lugar alto. E Salomão ofereceu 1000 ofertas queimadas sobre aquele altar. Em Gibeão, o Senhor apareceu para Salomão em um sonho à noite. E lhe disse: Pede o que queres, que eu te darei. E Salomão disse: Tu mostraste ao teu servo Davi, o meu pai, grande misericórdia, segundo ele andou diante de ti em verdade, em justiça e em retidão, de coração para contigo. E tu tens guardado para ele esta grande bondade, de modo que lhe deste um filho para se assentar no seu trono. E este é o dia. E agora, ó Senhor meu Adonai, tu fizeste o teu servo rei em lugar de Davi, o meu pai. E eu não passo de uma criança pequena, não sei como sair ou entrar. E o teu servo está no meio do teu povo, ao qual escolheste, um povo grande que não pode ser enumerado, nem contado por causa da multidão. Dá, portanto, ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que eu possa discernir entre o bem e o mal, porque quem é capaz de julgar este teu povo tão grande? E o discurso agradou ao Criador, porque Salomão havia pedido isto. E disse-lhes Adonai: Por que pediste isto? E não pediste para ti vida longa, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti mesmo entendimento, para discernir o juízo. Eis que tenho feito segundo a tua palavra, e eis que te dei um coração sábio e entendido, de modo que não houve ninguém como tu antes de ti, nem depois de ti se levantará alguém como tu. Então, irmãos, duas coisas interessantes. Primeiro, ele se mostrou humilde, e ele pediu ao Criador não dinheiro, não posse, não fama, riqueza. Ele pediu um coração disposto e entendido, pediu sabedoria, discernimento, para julgar o povo da melhor maneira. Então, aquele que vai aí na denominação religiosa pedir bênção, pedir dinheiro, pedir riqueza, pedir um carro, uma casa, prosperidade, você está vivendo para o maligno, você está pedindo dinheiro para o diabo. Porque Deus não está preocupado com riqueza. Ele é dono de tudo. Ou você acha realmente que você vai conseguir barganhar com o Todo-Poderoso? Segundo ponto interessante é que nunca houve alguém com tamanha sabedoria e riqueza, e nem haverá depois de Salomão. Salomão, ele foi o mais sábio, poderoso e rico que já pisou nessa bela terra. E não houve e nem haverá depois dele. E esses dias eu vi uma notícia dos jornais aí do mundo afora, né? Eu vi no Twitter que o satanista Elon Musk, né, o messias de muitos por aí, foi considerado mais rico que Salomão. A riqueza dele ultrapassou, né, os 500 bilhões de dólares. Ele foi considerado mais rico do que Salomão. Olha só a heresia, meus irmãos. Olha só a heresia, o engano. Eles querendo comparar a riqueza de Salomão que ele tinha, comparar esse verme desse Elon Musk, esse demônio, com a pessoa que ali no início, né, foi digno. Então não se enganem, meus irmãos, não se deixem enganar por essa elite maldita, pelos jornais desse mundo, pelas notícias, pela política. Tudo isso não passa de um engano, de um enredo,
para desviar sua atenção da verdade que é a Bíblia, tá ok? E ela mais uma vez nos mostra quão atual ela é. Continuando. E eu também te dei aquilo que não pediste, tanto riquezas como honra, de modo que não haverá ninguém entre os reis comparável a ti em todos os teus dias. E se tu andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou teu pai, então prolongarei os teus dias. E Salomão acordou, e eis que era um sonho. E ele veio a Jerusalém e se pôs de pé diante da arca do pacto do Eterno. E ofereceu ofertas queimadas e ofereceu ofertas de paz e fez uma festa para todos os seus servos. E então chegaram ali ao rei duas mulheres, que eram prostitutas, e se puseram de pé diante dele. E uma das mulheres disse: Ó meu senhor, eu e esta mulher habitamos em uma casa, e eu dei à luz a uma criança com ela na casa. E sucedeu que no terceiro dia, depois de eu ter dado à luz, que esta mulher também deu à luz, e estávamos juntas. Não havia nenhum estranho conosco na casa, salvo nós duas na casa. E o filho desta mulher morreu à noite, porque ela o esmagou. E ela se levantou à meia-noite, e então tomou meu filho do meu lado, enquanto a tua criada dormia, e o deitou no seu leito, e deitou o seu filho morto no meu peito. E quando eu me levantei pela manhã para amamentar o meu filho, eis que ele estava morto. Mas quando eu o considerei pela manhã, eis que não era o meu filho, ao qual eu havia dado à luz. E a outra mulher disse: Não, o que vive é o meu filho, e o morto é o teu filho. E esta disse: Não, o morto é o teu filho, e o que vive é o meu filho. E assim elas falaram diante do rei. E então o rei disse: Uma diz: Este é o meu filho que vive, e o teu filho é o morto. E a outra diz: Não, o teu filho é o morto, e o meu filho é o vivo. E o rei disse: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E o rei disse: Dividi a criança viva em duas, e dai metade a uma e metade a outra. E então falou ao rei a mulher a quem pertencia a criança viva, porque suas entranhas ansiavam pelo seu filho, e ela disse: Ó meu senhor, dai a ela a criança viva, e de modo algum a mate. A outra, porém, disse: Que ela não seja nem minha nem tua, mas dividi-o. E então respondeu o rei e disse: Dai a ela a criança viva, e de modo algum a mate. Ela é a sua mãe. E de todo Israel ouviu o juízo que o rei havia julgado. E eles temeram ao rei porque viram que a sabedoria de Deus estava nele, para fazer o juízo. Esse foi o capítulo 3, meus irmãos. Eu acho que a gente vai conseguir chegar no capítulo 5, uns capítulos bem extensos, tá ok? O capítulo 4 diz assim: E assim o rei Salomão foi rei sobre todo Israel. E estes eram os príncipes que ele tinha: Azarias, o filho de Zadok, o sacerdote; Elioref e Aías, os filhos de Cisa, escribas; Josafá, o filho de Ailude, o cronista; e Benaia, o filho de Joiada. Estava sobre o exército, e Zadok e Abiatar eram os sacerdotes. E Azarias, o filho de Natã, estava sobre os oficiais, e Zabude, o filho de Natã, era o oficial mor e amigo do rei. E Aissar estava sobre a casa, e Adonirão, o filho de Abida, estava sobre o tributo. E Salomão tinha 12 oficiais sobre todo Israel, os quais davam contas das provisões para o rei e sua casa, e cada homem fazia a provisão para um mês e ano. Nessa época aqui, os homens que tomavam conta de tudo, né, meus irmãos? Da economia, tomavam conta da questão dos depósitos, tá? Os homens nessa época, eles eram mais proativos, ok? Com a modernidade, dividiu-se, né? Os afazeres, as responsabilidades, e as mulheres assumiram mais esse papel, ok? Mas aqui a gente vê claramente que os homens dessa época, eles tomavam a frente em tudo,
que as mulheres, elas não eram sobrecarregadas, elas viviam apenas ali para o lar e para a família, para os filhos, ok? Elas tinham paz em suas vidas, em suas mentes. E estes são os seus nomes: o filho de Ur, no monte Efraim, o filho de Dequer, em Macás e em Salabaim, e Bet-Semes e Elon Bet-Hanã, o filho de Esed. Em Arubote, a ele pertencia Socó e toda a terra de Hefer, o filho de Abinadab em toda a região de Dor, ao qual tinha por esposa a Tafate, a filha de Salomão. Baaná, o filho de Ailude, a ele pertencia Tahanac e Megido, e toda Bet-Seã, o qual está junto a Zaretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Seã até Abel-Meolá, até o lugar que está além de Joquemeão. O filho de Geber, em Ramote de Gileade, a ele pertencia as aldeias de Jair, filho de Manassés, aos quais estão em Gileade. A ele também pertencia a região de Argobe, ao qual estava em Bazã. Lembrando que Bazã, né, era um local onde tinha um rei, Og, tá? Um gigante de quase 5 metros aí, ou mais, né? A cama dele tinha 5 metros. Ah, onde eu estava, tá. 60 cidades grandes com muralhas e barras de bronze. Ainadab, o filho de Ido, tinha Manaim. Aimaas estava em Naphtali. Ele também tomou Basemate, a filha de Salomão, como esposa. Baaná, o filho de Usai, estava em Asser e em Alot. Josafá, o filho de Parua, em Isacar. Simei, o filho de Elá, em Benjamim. Geber, o filho de Uri, estava na região de Gileade, na região de Seor. Rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. E ele era o único oficial que estava na terra. E Judá e Israel eram muitos, como a areia que está junto ao mar, em multidão, comendo e bebendo, e se alegrando. E Salomão reinou sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus, e até o limite do Egito. E eles traziam presentes e serviam a Salomão todos os dias da sua vida. E a provisão de Salomão para um dia era de 30 medidas de farinha fina e 60 medidas de alimento, 10 bois gordos e 20 bois dos pastos, e uma centena de ovelhas, além de cervos, e cabritos monteses, e corços e aves cevadas, porquanto ele tinha domínio sobre toda a região neste lado do rio, desde Tifsa até Gaza, sobre todos os reis deste lado do rio, e tinha paz em todos os lados ao seu redor. E Judá e Israel habitavam seguros, cada homem debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Olha que interessante. E Salomão tinha 40.000 cocheiros de cavalos para suas carruagens e 12.000 cavaleiros, e esses oficiais, cada qual no seu mês, forneciam provisões para o rei Salomão e para todos os que vinham à mesa do rei Salomão. Nada deixavam faltar. Também traziam cevada e palha para os cavalos e dromedários, para o local onde os oficiais estavam, cada homem segundo a sua incumbência. E Adonai deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, e grandeza de coração, como a areia que está à beira do mar. E a sabedoria de Salomão sobressaía a sabedoria de todos os filhos da região oriental e toda a sabedoria do Egito, porque ele era mais sábio do que todos os homens, mais do que Etã, o Ezraíta, e do que Emã, o Calcou, e Darda, os filhos de Maol, e a sua fama estava em todas as nações ao redor. E ele falou 3.000 provérbios, e os seus cânticos foram 1.005. E ele falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano, até o ísopo,
que brota da muralha. E ele falou também dos animais e das aves e dos répteis e dos peixes. E ali vinham de todos os povos para ouvir da sabedoria de Salomão, de todos os reis da terra, os quais haviam ouvido acerca de sua sabedoria. Capítulo 5, e aí, irmãos, a gente finaliza o nosso estudo de hoje, tá ok? Para não ficar muito extenso. Eirão, rei de Tiro, enviou os seus servos até Salomão, porque ele havia ouvido que lhe haviam ungido rei no lugar de seu pai. Porquanto Irão sempre teve amizade por Davi. Então, lembram que Tiro era amigo de Israel. Nessa época, meus irmãos. E Salomão enviou a Irão, dizendo: Tu sabes que Davi, o meu pai, não pode edificar uma casa para o nome do Senhor, seu Adonai, por causa das guerras que estiveram junto a ele, por todos os lados, até que o Senhor os colocou debaixo das solas de seus pés. Agora, porém, o Senhor meu Deus me deu descanso em todos os lados, de forma que não há nem adversário, nem mal que ocorra. E eis que me proponho a construir uma casa para o nome do Senhor, meu Elohim, como o Senhor falou a Davi, meu pai, dizendo: O teu filho, sobre quem porei no meu trono, em teu lugar, ele edificará uma casa para o meu nome. Agora, portanto, ordena que eles me cortem cedros do Líbano, e os meus servos serão com os teus servos, e a ti darei o salário dos teus servos, segundo tudo o que edificares. Porquanto tu sabes que não há entre nós nenhum que possa talhar a madeira com a destreza dos sidônios. E sucedeu quando Irão ouviu as palavras de Salomão, que ele se regozijou, perdão, irmãos, grandemente, e disse: Bendito seja o Senhor neste dia que deu a Davi um filho sábio sobre este grande povo. Ah, filhinha, três filhos, Roboão, Tafate e Bazemate, é verdade. E eu, como sempre, não consigo lembrar dessas coisas. Obrigado aí, tá? Por colocar essa informação aí para os irmãos que estiverem olhando depois desse chat. E sucedeu quando Irão ouviu as palavras, né, que ele se regozijou grandemente e disse: Bendito seja o Senhor nesse dia que deu a Davi um filho sábio sobre este grande povo. E Irão enviou a Salomão dizendo: Eu tenho considerado as coisas que enviastes para mim, e cumprirei todo o teu desejo acerca da madeira de cedro e acerca da madeira de cipreste. Os meus servos lhe farão descer do Líbano até o mar, e eu os transportarei pelo mar em jangadas até o local que tu me indicares, e farei com que elas sejam ali descarregadas, e tu as receberás, e tu atenderás o meu desejo, ao dares alimento para a minha casa. E assim Irão deu a Salomão árvores de cedro e de cipreste, segundo todo o seu desejo. E Salomão deu a Irão 20 medidas de trigo como alimento para a tua casa, e 20 medidas de azeite puro. E assim dava Salomão a Irão ano a ano. E o Senhor deu sabedoria a Salomão, como lhe prometeu, e houve paz entre Irão e Salomão. E os dois celebraram um pacto juntos. E o rei Salomão levantou uma leva de gente oriunda de todo Israel, e a leva era de 30.000 homens, e ele os enviou para o Líbano, 10.000 por mês, em alternância. Um mês eles estavam no Líbano, e 2 meses em casa. E Adonirão estava sobre a leva. E Salomão tinha 70.000 que levavam as cargas e 80.000 serradores nos montes, além dos chefes dos oficiais de Salomão, que estavam acima do trabalho, 3.300, os quais dominavam sobre o povo que trabalhava na obra. E o rei ordenou e trouxeram pedras grandes, pedras caras e pedras talhadas para a fundação da casa. E os construtores de Salomão e os construtores de Irão talharam tanto a elas quanto
os que preparavam as pedras quadradas, e assim eles prepararam a madeira e as pedras para a construção da casa. Então é isso. Finalizamos aqui o capítulo 5 desse estudo. Na semana que vem a gente dá sequência no primeiro livro de Reis, a partir do capítulo 6, tá ok? Agradeço a cada irmão que vier a assistir essa live e a compartilhá-la, tá ok? Que o Pai seja com você, com a sua vida, com o seu trabalho, com a sua família. Tenham todos uma excelente semana, uma excelente quinta-feira. Um abraço e até o próximo estudo. Fiquem na paz.